E o programa de hoje é na Alemanha. Nosso convidado é o escritor Alexandre Ribeiro. E como ele mesmo define no perfil do Instagram, ele é um escritor da favela, morando em Berlim, por conta de uma bolsa de estudos de literatura. Alexandre lançou seu primeiro livro em 2019, Reservado. Ele tem 23 anos, também tem uma coluna no portal UOL e já está preparando o próximo livro, Da Quebrada para o Mundo. Eu sou Letícia Nascimento e esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história dos brasileiros que moram fora do Brasil. Alexandre, muito obrigada por participar aqui do Manda Brigadeiro. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui falando com todas e todos. Vamos nessa. Vamos nessa. Alexandre, eu queria começar falando o que é Da Quebrada para o Mundo. Eu sei que é o teu próximo livro, mas o que significa isso? Da Quebrada para o Mundo é um projeto multiplataformas que eu tenho. Eu sou escritor, mas eu tento me colocar no mundo como escritor em várias facetas. Eu escrevo para jornais, para revistas independentes, para poesia, para o meu romance. E eu também quero levar isso um pouco de volta para minha comunidade. Da Quebrada para o Mundo é uma maneira de eu incentivar pessoas que têm uma história como a minha para que elas também se vejam em qualquer lugar desse planeta. E aí eu estou fazendo um projeto que nas minhas redes sociais, na minha comunidade, e em terceiro agora a gente está fazendo um trabalho social de dar aulas de inglês para jovens de periferia. E, enfim, como você já citou, um desses braços vai ser o meu livro, o meu próximo livro que foi premiado no PROAC. E a gente está fazendo pelas redes sociais agora em tempo de pandemia, e num futuro não tão distante a gente quer fazer também, abrir um centro social, uma casa de cultura lá na minha quebrada, na favela da Torre. E como é que foi esse caminho que você fez, né? Quer dizer, da favela para o mundo, como você fala. Como é que começou essa ideia? Eu sei que você escrevia já, né? E como é que surgiu essa ideia de morar fora? Então, a minha história com internacionalismo, eu diria, ela veio a partir do trabalho. Em 2014, quando rolou a Copa do Mundo do Brasil, eu estava trabalhando como aprendiz em um hotel, lá no Oscar Freire, em São Paulo. Eu trabalhava como camareiro, eu limpava os quartos e tal, estava limpando, ajudando a fazer com que o hotel funcionasse, e eu vi muitos estrangeiros naquele tempo ali. E foi naquele momento que eu me encantei, assim, pela língua inglesa, e ao mesmo tempo que eu estava encantado por isso, eu também estava querendo entender os rappers americanos que eu ouvia. E aí eu me inscrevi num curso de inglês com 15 anos de idade. Infelizmente, na minha escola estadual que eu estudei, meu inglês não era nem um pouco suficiente, eu diria. E aí eu comecei a me interessar já por isso naquele primeiro momento. Essa sementinha que foi plantada, ela floresceu anos depois, em 2016, quando eu estava com 18 anos já, que foi o momento que eu conheci minha companheira, minha atual companheira. Eu estava de férias numa praia em Salvador, lá em Ilha de Taparica, e eu conhecia a minha alemã, que ela, enfim, ela me mudou completamente uma maneira de ver o mundo. A gente começou conversando em inglês, por conta daquele curso que eu tinha feito. Eu falava bem, bem mal naquela época ainda, enfim, bem Joel Santana, bem inglês de brasileiro aprendendo. Mas é isso, e aí depois que essa ponte cultural foi estabelecida entre eu e ela, a gente viveu um relacionamento à distância durante 4 anos, até que eu fui tentando me estabelecer como escritor primeiro em São Paulo, e ao mesmo tempo tentar internacionalizar minha carreira. Sim. Eu vim para a Alemanha, fiz 1 ano de trabalho social voluntário. Depois desse 1 ano, eu me inscrevi em várias bolsas de literatura, e eu fui aceito numa faculdade em Berlim, no Barth College Berlim, que é uma faculdade americana, onde eu vou estudar literatura, retórica, as ciências humanas e o pensamento. E, enfim, e aí, graças a esse jovem de periferia que se encontrou a partir do trabalho, e segundo, essa ponte entre o amor e as culturas. Então, esse foi o meu caminho. Muito bem, belo caminho. Alexandre, a gente sabe que é muito difícil, né, para quem jovem da periferia, ultrapassar a violência, as dificuldades todas, né? Você tem que se provar muito como jovem de periferia no Brasil. Você teve também que se provar muito como imigrante na Alemanha? Foi mais uma prova? Como é que foi essa experiência? Sim, completamente, assim, a gente vem num país que, com os resquícios da escravidão, as pessoas elas não têm que provar que elas não são culpadas, elas têm que provar a própria inocência, né? Existe isso. Quando você é preso, você pode ser preso e ficar na cadeia durante um tempo sem que ninguém provou que você é culpado. Então,
a vítima tem que provar a própria inocência, né? Isso já é um resquício da época que foi assinada a Lei Áurea no Brasil, enfim, tinha a lei de vadiagem e tal. Esse resquício, ele ecoa, assim, e ele também ecoa pelo mundo. Quando eu vejo a minha perspectiva de encontrar essa internacionalidade, eu também me vejo num local onde eu sou muitas vezes a minoria, né? E não só a minoria, mas a minoria brasileira também. Muitos brasileiros que eu encontrei por aqui, eles são um amor, enfim, eu amo o nosso povo, nossa nação, mas infelizmente as pessoas têm um background totalmente diferente do meu, assim. Tipo, enquanto as pessoas estavam falando, o meu pai vai me mandar 1.000 euros, eu estava tendo que estudar alemão e ao mesmo tempo trabalhar em 2 empregos no Brasil para me sustentar aqui e fazer as coisas que eu tinha que fazer. E eu me vi muito sozinho nesse lugar, assim, porque a maioria das burocracias, elas são pensadas para pessoas que já têm um certo nível de privilégio anterior, assim. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. Se você quer ser um estudante, para aplicar para um visto de estudante na Alemanha, você tem que ter uma conta com 10.000 euros bloqueados. E 10.000 euros é quase o valor da minha casa no Brasil, que minha mãe e meu pai batalharam mais de 40 anos para construir. E, enfim, eu sou o tipo de pessoa que essa política pública não foi pensada para, e isso já está bem claro nessa lei. E quando você começa a ver essas coisas na realidade, assim, que para mim isso é um impeditivo, mas para vários amigos brasileiros e amigos internacionais aqui, esse não era um impeditivo, e eles puderam pensar em estudar aqui antes. Enfim, aí graças a uma bolsa de estudo eu tive essa oportunidade, mas se não fosse a bolsa de estudo, eu estaria aqui. Se não fosse todas essas oportunidades que as pessoas que criam pontos fazem, será que não teriam mais pessoas como eu também pensando em se internacionalizar? E fica essa reflexão, assim. Mas, no geral, eu até escrevi um texto sobre isso. Infelizmente, eu tive uma experiência muito ruim assim que eu cheguei na Alemanha, agora de volta em fevereiro. Eu tive meu visto negado. Enfim, é uma história longa, mas para resumir, eu voltei para a Alemanha agora em fevereiro, eu estou trabalhando. Em agosto eu vou começar a minha faculdade. E eu consegui um negócio que eles chamam na Alemanha de Überbrückungsstelle. É como se fosse um visto de passagem, assim, para que você possa ficar de um visto a outro fazendo alguma coisa. Eu consegui um emprego temporário para conseguir juntar um dinheiro para poder pagar os custos da faculdade depois, né? Porque vai ter, sei lá, seguro de saúde, enfim, coisas extras. E aí, meu visto foi negado, sem nenhuma justificativa, e eu escrevi um texto para minha coluna no UOL, chama Da Quebrada para o Mundo, que fala exatamente sobre isso. Aí fica o convite para o pessoal dar uma lida lá, se chama A Parede Branca do Visto Negado, que eu falei um pouco sobre essa dinâmica social, assim, de ser um imigrante na Alemanha. Alexandre, os imigrantes de outros países, né? Você falou que tem aí os brasileiros, a maioria são pessoas que têm já esse privilégio, e, enfim, dos outros países, são pessoas que têm o privilégio também, ou são pessoas que têm que batalhar mais, procurar esse espaço? Como é que é? Sim, eu acho que a comunidade internacional, especialmente aqui na Alemanha, onde eu posso falar, ela é bem diversa, sim. Eu conheço eu tenho amigos africanos que eles vêm de famílias privilegiadas, e ao mesmo tempo eu tenho amigos, sei lá, poloneses que vieram de lugares bem piores do que o lugar que eu vim, assim, lugares de pobreza extrema e tal. E é importante também enxergar que nessa narrativa global, assim, as histórias são diversas, não existe uma história única, não existe só um caminho, existem possibilidades. E é isso que eu gosto de lembrar para todo mundo que está ouvindo aqui, que independente se você se encaixa nessa história ou não, mas que você encontra essa possibilidade, porque não existe regra nesse caminho, esse é um caminho que está sendo trilhado aos poucos, ainda está sendo pavimentado. Então, quando eu vejo, por exemplo, meu melhor amigo aqui na Alemanha, ele é um sul-africano, que ele teve uma família completamente estruturada, o pai dele, enfim, é CEO de uma empresa na África do Sul, a mãe dele é doutora e tal. Ele é um menino negro de pele escura, mas ao mesmo tempo ele teve uma bagagem completamente diferente da minha. E ao mesmo tempo eu tenho um outro amigo que ele é polonês, como citei para você, e ele tem a pele mais clara que a minha, ele é considerado uma pessoa branca no Brasil, e ao mesmo tempo ele não teve nada, ele teve que batalhar por tudo aqui. Ele trabalhou durante 2 anos como assistente de obras, para depois conseguir fazer um curso de alemão e estar no mesmo trabalho que eu estou agora. Então você já vê que essas histórias são plurais, mas ao mesmo tempo as histórias elas se encontram em algum momento dessa caminhada. Assim. Acho que é importante a gente dizer também que essa pluralidade ela existe, e ao mesmo tempo a possibilidade existe para cada uma dessas pessoas. Alexandre, a tua história é super inspiradora, né? Se eu posso chamar assim. Eu vi algumas entrevistas que você já deu, estava fazendo aqui uma pesquisa antes da nossa entrevista, e você, quando lançou o seu livro Reservado, você foi para a rua vender o livro, né? Quer dizer, você editou o livro, você foi vender o livro, é isso aí.
Vamos mostrar a capa, quem está vendo pelo YouTube está vendo a capa. É, então, você é um menino que tem muita garra, né? Assim, que batalhou muito, né? Você literalmente batalhou muito por cada passo que você deu. Conta um pouquinho como é que foi vender esse livro nas ruas, quer dizer, você não tem vergonha, você vai lá e é isso mesmo, e tem muita segurança do seu trabalho. Sim, acho que a segurança no trabalho, ela não está presente, assim, eu tenho bastante, enfim, problemas de autoestima, assim como qualquer jovem da minha idade, qualquer pessoa nesse mundo, eu acho, né? Sim. Quem fala que não tem problema com autoestima é um verdadeiro mentiroso, né? Mas, enfim, é, os problemas sempre tiveram presentes, mas só que ao mesmo tempo eu enxerguei que eu venho de um lugar onde eu não conheço os editores das grandes empresas, eu não conheço o meio literário de São Paulo, mas eu tinha uma história muito boa para contar, que era a história da minha comunidade, a história das pessoas que sofreram pela violência, mas ao mesmo tempo buscaram a poesia, o extrato dessa poesia da vida, assim. E esse foi exatamente o que eu tentei trazer para o meu primeiro livro, meu primeiro romance chamado Reservado, que ele conta a história do João Vitor, é um menino que ele era um menino muito tímido, muito introspectivo, reservado no canto dele. Ele tinha o sonho de andar num ônibus com a placa reservado. E aí, quando ele entra nesse ônibus, a vida dele muda completamente. Aí eu tento contar um pouco pessoal a vida dele a partir dessa viagem e tal. Eu tinha noção já que essa história ela é muito preciosa, não só para mim, mas para todas as pessoas que transpassaram a minha vida, a minha trajetória, sejam elas desde a minha mãe, que é diarista, o meu pai, que, enfim, segurança de firma que faleceu, mas também o Gabriel, o Douglinhas, essas crianças, esses jovens que cresceram comigo e tiveram a vida atravessada pela violência policial. Eu já tinha essa noção de que essa história era muito importante de ser contada, independente se ela fosse ser um best-seller ou não, se ela tivesse um âmbito editorial, se ela tivesse um panorama de vendas, mas eu tinha essa noção de que essa história precisava ser contada e não tinha maneira de fazer com que ela chegasse nas pessoas se eu não fosse mostrar para elas, porque até, inclusive, a gente vive nesse tempo onde existe muita democracia nas redes sociais, mas você precisa ter dinheiro para alcançar as pessoas também, né? Fazer posts pagos, enfim, ter o alcance. O nosso alcance nas redes sociais também é bem limitado hoje em dia, já é muito diferente do passado. E eu tive essa ideia bem consistente de que eu precisava pegar meu livro, colocar ele na mochila e atravessar a cidade de São Paulo, o Brasil, o mundo, mostrando meu trabalho para as pessoas, senão ninguém nunca ia conhecer essa história. E foi a partir disso daí que eu vendi mais de 3 mil exemplares desse livro já, inclusive para o presidente de Portugal, na Feira do Livro. Como é que você acha que você não tem uma autoestima boa? Você vendeu o seu livro, você foi lá e para o presidente de Portugal, né, numa feira literária. Conta um pouquinho como é que foi isso. Enfim, esse livro que foi lançado em São Paulo, na minha periferia, ele ganhou o mundo, assim, eu fui convidado para lançar ele aqui já na Universidade de Veneza, na Itália, na Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha. Eu ia participar da Feira do Livro de Londres, fui convidado também, mas, enfim, foi cancelada por conta do coronavírus. E também, no último convite que rolou ano passado, eu fui convidado para a Feira do Livro do Porto, e para lançar esse livro também num stand de uma editora independente, chama IBE Literário, de terra e literatura e tal, elas falam sobre isso. Eu estava lá com as meninas do IBE, e aí o presidente passou, assim, aí na hora que ele passou, eu falei, essa é a única oportunidade que eu vou ter na minha vida de ver um presidente tão de perto, assim. E aí nesse momento você acaba nem pensando, assim, não tem essa distinção entre será que eu sou bom ou não, é só vai lá e faz, e tipo, essa é a única oportunidade que você tem, então se joga. E eu acredito muito nisso, que talvez esse sopro, essas histórias, elas vêm de pessoas que lutaram para que eu chegasse onde eu cheguei, assim. E essa autoestima, ela não é uma autoestima construída unicamente por mim, mas sim uma autoestima que eu leio nos livros da Conceição Evaristo, da Carolina Maria de Jesus, do Jorge Amado, enfim, de escritores que se parecem comigo, que me inspiraram para chegar até ali. Mas ela ainda está em construção. A gente sempre está em construção, e é bom, né? Porque assim também a gente vai evoluindo. Exatamente. Alexandre, você tem saudades do Brasil? O que você acha que você mudou estando fora do Brasil? Sim, eu tenho saudade do meu país a cada momento, assim, principalmente agora, nesse período do inverno. O inverno, ele me mostrou a importância do sol para a vida de uma pessoa, assim. Eu até escrevi um poema no ano passado chamado Saudades, que eu falo um pouco da saudade do sol, assim, de que eu nunca tinha noção de como o sol é importante para a vida de uma pessoa, para a felicidade, para a dinâmica social também. Mas ao mesmo tempo que eu sinto saudade, eu também sinto um pouco de distância, assim. Eu sempre fui um moleque que não me encaixei, assim, na minha periferia, eu não me encaixei na cidade de São Paulo, e depois eu não me encaixei muito no Brasil e acabei indo para outro lugar.
E hoje eu enxergo que eu sou esses dois mundos, sabe? Por mais que seja meio loucura falar isso, eu aprendi a falar o idioma alemão, eu tenho um nível avançado do alemão já, e eu me considero que eu me tornei um pouco alemão também. Eu não sou o mesmo de antes, eu sou um pouco Favela da Torre e um pouco Osnabrück, que é o lugar que eu tô vivendo agora, e um pouco Berlim, que eu vou ser daqui um tempo. Acho que a gente carrega nós somos essa coxa de retalho, né, de identidades, e eu me considero, a poesia da minha vida exatamente, ela mora aí, de que eu possa ser essas pontes. Alexandre, e o que você acha que poderia ser feito para que essa literatura da periferia fosse mais acessível? O que precisa acontecer no Brasil para que vocês pulem essa barreira, né? Eu acho que uma das coisas que é muito bem dita assim dentro do movimento negro é que a gente precisa de pessoas como nós em locais de poder, assim, de decisão. Não adianta nada que eu escreva se não tiver uma pessoa que vai enxergar o valor dessa literatura dentro de uma grande editora, ou quem sabe dentro de uma, sei lá, de uma produtora de séries, ou desses espaços da sociedade onde as pessoas decidem mesmo. Eu acho que esse espaço está sendo transformado aos poucos, porque eu sou dessa geração que já acessou a faculdade graças às cotas, e ao mesmo tempo a gente vê que essa transformação tá acontecendo, só que eu acho que a gente precisava ter um pouco uma sensibilidade maior para essas pessoas que estão produzindo. Eu acho que é uma pena eu só poder ter ouvido falar da Conceição Evaristo com meus 20 anos de idade, quando ela é uma escritora que já está aqui nessa cena brasileira há anos e anos, escrevendo um texto como ela escreveu Olhos d'Água, que eu li para minha mãe e a gente chorou junto, de tão importante que foi, de falando exatamente sobre isso, a nossa vivência, sobre a fome, sobre ao mesmo tempo a poesia de encontrar os detalhes mínimos das coisas. Quando eu olho para o texto da Conceição Evaristo, para Carolina Maria de Jesus, como eu já citei, existe uma riqueza tão grande que, infelizmente, algumas pessoas, nos espaços de poder, não tinham a capacidade de enxergar essa beleza. E o que eu espero para o nosso futuro é que pessoas que possam enxergar essa beleza, que tenham essa sensibilidade, elas também estejam nesses lugares de poder de decisão, para que a gente possa ecoar essas histórias e também ecoar essas histórias com recursos financeiros grandes, com recursos editoriais grandes, e que ao mesmo tempo a gente seja valorizado por quem nós somos, e não simplesmente porque vende. Acho que essa não é uma verdade que eu acredito na minha vida, assim. Acho que é muito mais pelo que humaniza, pelo que transforma, mais do que pelo que capitaliza e pelo que transforma em número. Alexandre, e vivendo aí, convivendo, né, com alemães, mas também com pessoas de outros países, como você acha que eles veem o Brasil? É visto de maneiras bem recortadas, eu diria, assim. Eu venho da cidade de São Paulo, da cidade de Diadema, na verdade, mas quando eu falo que eu sou de São Paulo, muitas pessoas conhecem. A primeira coisa que é bem falada é a violência, né? Violência no Brasil é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, e lá é perigoso? Sim, eu tenho que responder a verdade, eu cresci num lugar que é perigoso, eu tive várias pessoas na minha convivência que foram assassinadas e, ao mesmo tempo, o nosso país ele é muito reconhecido pela nossa cultura é muito pulsante, ela é muito viva, o nosso povo também, né? Mas eu fico triste só de saber que muitas das coisas que atualmente, né, principalmente com o nosso presidente atual, elas estão ecoando no mundo como piada, assim, o povo brasileiro, infelizmente, está sendo visto como o povo como um todo, como um povo negacionista, um povo que elegeu um cara como esse, então é a mesma coisa do que os americanos estavam passando nessa época do Trump, né, assim, enfim, de muita gente perguntando, já me perguntaram, assim, exatamente isso, você acha que todo brasileiro é burro? Porque depois do Bolsonaro falar uma atrocidade que ele falou na televisão, isso machuca, né, mas ao mesmo tempo a gente precisa fazer essa reflexão de os porquês da gente ter chegado onde a gente chegou, né? E acho que uma das coisas que o nosso povo precisa entender é que os interiores do nosso país, eles têm uma grande força e a gente também precisa dialogar com eles, né? Pessoas de grandes centros, assim como eu sou, mesmo que eu cresci numa favela, eu tenho muito privilégio de acesso, de informação e tudo, a gente também precisa tentar dialogar com pessoas, por exemplo, a minha avó, que cresceu no interior da Paraíba, que ela até o final da vida dela, ela ainda tinha preconceito com homossexuais, assim, então acho que a gente precisa ter esse diálogo e essa criação de pontes, senão a gente vai acabar sempre falando com o espelho. É isso mesmo. Alexandre, quais são os teus planos para o futuro? Meus planos para o futuro? Eu sonho em poder escrever bastante, quebrar os bloqueios criativos. Eu estou agora nesse processo de escrever meu livro novo.
Estou muito feliz de ser abençoado uma jornalista chamada Tatiana Dias, ela disse o seguinte, que nós temos uma profissão tão abençoada que nós somos pagos para aprender. E eu agradeço muito isso, que eu estou nesse processo de pesquisa agora, pesquisando muito sobre a história de Salvador, nesse primeiro momento, desse capítulo do livro, que eu estou feliz, assim, de poder pesquisar esses personagens, a história de Luiz Gama, de Luiz Amarim, a Revolução dos Malês, ali, a Revolta dos Malês de Salvador, estou pesquisando isso nesse exato momento, e estou ansioso para os próximos passos, que é lançar esse meu próximo livro que eu estou trabalhando, provavelmente vai ser lançado no ano que vem, fazer parte dessa escola americana em Berlim, conhecer a cidade de Berlim, a história também, os museus, e tentar ampliar as minhas palavras, assim, não só nos livros, mas também em séries, em músicas, em poesias, em periferias também, né, nessas aulas de idioma, como eu falei, e fazer com que mais jovens como eu sejam possíveis por aí, né? Porque eu não acredito nessa história da meritocracia e de uma história única, né? Acho que o que é mais bonito da nossa vida é que uma chama não apaga... Desculpa. Uma chama não perde nada se acender a outra. Isso é um provérbio africano, então acho que eu quero ser essa chama aí. Muito bem. E a tua mãe? Muito orgulho da tua chama? Deve ser... Ela deve ser muito orgulhosa de você e desse caminho que você está trilhando, né? Sim, eu falo com minha mãe quase diariamente, assim. Eu sou muito grato, ela é minha principal referência, minha heroína. Sem ela, nada seria possível, assim. Eu perdi meu pai com 11 anos de idade, e a partir daquele momento a minha mãe, ela teve que ser a heroína da nossa família e, ao mesmo tempo, essa multitarefas, assim, né? Eu não digo que ela foi minha mãe e pai, porque não dá para você preencher o vazio que fica, mas a minha mãe, ela foi uma heroína de fato, assim, ela trabalhou enquanto diarista na nossa adolescência, ao mesmo tempo teve presente na minha escola quando eu estava dando trabalho, estava lá mostrando que ela se importava do jeito dela, um jeito simples, que às vezes não tinha as palavras mais psicólogas e profundas do mundo, mas ela esteve lá e, enfim, eu sou muito, muito grato, sem minha mãe eu não estaria aqui. E o teu pai também tem um papel importante na tua vida, né, com relação à leitura. Sim, uma das coisas bem engraçadas, assim, que aconteceu quando eu era criança, eu moro numa viela, né, numa passagem em Guimarães, lá em Diadema, e aí, assim, nos finais de semana sempre passavam os vendedores de porta em porta, sei lá, o vendedor de queijo, a vendedora de Yakult, e teve um final de semana que passou um vendedor de livros bíblicos. Ele estava passando entre as vielas, assim, e aí eu lembro que ele estava vendendo uma coleção dos livros de Moisés, assim, que eram livros ilustrados e tal. Aí meu pai comprou, na época foram mais ou menos R$ 25, e naquela época R$ 25 era muita grana comparado com o nosso orçamento mensal. É porque ele comprou aquele livro que era meio caro, ele começou a obrigar a gente a ler aqueles livros antes de dormir. Ele falou, ó, já que foi caro, agora você tem que ler isso aí, porque tem que valer a pena. E aí ele começou a fazer com a gente, assim, com esses livros, a gente tinha que ler 5 páginas deles antes de dormir. Ele lia com a gente em alguns momentos a gente tinha que ler sozinho, e isso transformou, assim, a minha vivência, porque no começo eu odiava isso, e aí lendo os livros, eu lembro que eu estava lendo O Mundo de Sofia na minha adolescência na escola, e aí quando aquele livro estava falando comigo, era meio como se eu sentisse um abraço do meu pai, me dizendo, ó, lembra daquelas páginas que a gente tinha que ler antes de dormir? Então, elas estão aqui, e estão essa maneira de te abraçar, e para mim foi muito importante. Que bonito. Alexandre, o teu pai faleceu com a gripe H1N1, né? Sim. E por falta de atendimento, né? Ele ficou 12 horas esperando o atendimento. Exatamente. Essa pandemia agora que o Brasil não está sabendo lidar, né? Novamente com isso, expõe de novo esse problema e essa questão social. Como é que você se sente tendo vivido isso, não com o coronavírus, mas com o H1N1, relembrar essa história, como é para ti isso? Sim, para mim é bem difícil, assim, porque desde o começo, no momento que eu descobri que foi considerado o coronavírus como uma pandemia, eu peguei um bloco de notas e escrevi um texto que eu publiquei nas minhas redes sociais, para quem quiser ver depois, chama Gripezinha, que fala exatamente isso, de que esses vírus não são só gripezinhas, que me disseram isso para nossa família em 2009, e foi naquele momento que eu vi o meu pai tossindo sangue, tossindo um pedaço do pulmão dele, tendo que ser hospitalizado às pressas, assim. E aí, quando você enxerga que
um problema de tamanha seriedade, assim, não é levado a sério, não é levado às medidas, às devidas consequências, e aí isso me dá uma frustração muito grande, sabe? De entender que o povo que foi manipulado e ao mesmo tempo que foi apaixonado nesse discurso, dessa dicotomia de preto e branco, de certo e errado, que foi levado onde a gente está hoje, levou agora 300 mil vidas, sabe? 300 mil famílias, assim como a vida do meu pai, a vida, enfim, desses jovens agora que também estão indo sem esses leitos de UTI, dessas pessoas idosas, dessas matriarcas, desses heróis, dessas famílias que se foram, e você vê que o luto é o que fica, né? E o luto também, ele é esse sentimento que, infelizmente, ele traz muita impotência na gente, assim, não tem muito o que fazer a não ser abraçar o tempo, deixar que essa ferida, ela se cicatrize, ou não se cicatrize, porque em muitos momentos ela não vai cicatrizar, e seguir sentindo isso. Não precisa abafar o sentimento, mas deixar com que ele pulse dentro de você. E me dá uma indignação saber de que, por conta da irresponsabilidade de alguns governantes, mais e mais famílias vão ter que sofrer o que a minha família sofreu, sabe? E isso para mim é frustrante e não tem muito o que fazer a não ser cobrar essas pessoas para que a gente tenha medidas razoáveis ao mínimo. Para a gente encerrar, você olhando para trás, quando você escreveu o seu primeiro livro e toda essa viagem que você fez para a Alemanha, quer dizer, que você acha que você está mudando o percurso do que foi o início da sua vida? Quando o meu pai ele era vivo, eu lembro que ele me disse o seguinte, ele falou, moleque, você vai estudar, que você vai ter que ser analista de sistemas, tecnologia é o futuro do mundo. Meu pai era um bom visionário naquela época. E aí eu meio que virei um analista de sistemas da minha maneira, assim, eu analiso sistemas sociológicos, sistemas humanos, assim, a partir da minha literatura, da minha escrita. E eu vejo que a minha vida, ela foi transformada a partir da literatura, mas ao mesmo tempo, antes de tudo isso, eu já fui uma pessoa muito amada, uma pessoa muito bem educada pelos meus pais, mesmo que eu cresci nessas condições adversas, cresci numa viela de terreno de ocupação, eu sempre tive o amor ali por perto, eu sempre fui privilegiado por ter sido amado, assim. Eu vejo que no lugar onde eu cresci, o amor era um privilégio muito grande. As nossas mães, elas foram ensinadas que se elas quisessem educar a gente, elas tinham que bater na gente. Então a violência também era uma forma de expressar o amor, assim. E eu vejo que a violência ela não foi tão presente na minha vida e por isso eu pude chegar onde eu cheguei. E o que eu quero fazer com a minha experiência também é que os ciclos de violência sejam quebrados em outras periferias, em outras vidas, assim, para que a gente possa ecoar. Eu não sei se eu mudei um pouco o curso da minha vida, porque no final das contas eu sempre quero voltar, eu sempre quero estar de volta na minha quebrada, eu sempre quero estar lá para mostrar que a gente pode valorizar o que nós temos, assim, que o nosso povo, a nossa identidade, ele é muito precioso. A gente pode dar umas voltas pelo mundo, conhecer um pouco o jardim dos outros, mas o quintal de casa também, ele sempre tem esse quentinho, assim. Olha, eu estou morando há 10 anos em Londres, e o que eu mais gostaria era de voltar para casa, porque para mim Sério? casa é Brasil. Pô, eu consigo te compreender completamente, a gente tem essa... Enfim, a gente acaba encontrando oportunidades diferentes, né, pelo mundo, mas ao mesmo tempo, casa sempre é onde a gente se solidificou enquanto humano, né, bem... Onde estão as nossas memórias, né, a nossa infância, a nossa adolescência, isso realmente tem um papel muito importante na nossa vida. Alexandre, eu adorei a entrevista, eu adorei te conhecer, teu trabalho muito incrível, eu li várias colunas, convido a todo mundo para dar uma pesquisada, tem no Itaú Cultural, as colunas que você já escreveu, agora você está no UOL também, no ECOA, né, e tem o seu perfil também no Instagram, da Quebrada para o Mundo. Então, eu convido todo mundo a conhecer mais o trabalho do Alexandre, que é super interessante e você está de parabéns. Muito obrigada. Eu que agradeço, uma honra aqui falar com cada um de vocês, todas e todes. Aqui na Alemanha a gente fala bleib gesund, que significa fique saudável, se mantenha saudável, que a gente possa manter e salvar essas vidas que estão por perto e que a gente possa também sonhar com um futuro melhor. Muito obrigada. Manda Brigadeiro hoje fica por aqui e até a próxima.